Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria de apresentar a vocês a minha equação do universo no instante do Big Bang, tá? Vamos ver aqui. Nós temos que Laplaciano, pela matemática de um campo, é o divergente do gradiente desse campo. Então você tem nabla ao quadrado de V. O que é nabla ao quadrado de V? É igual às derivadas parciais do campo de segunda ordem em relação a x, y e z. Ou derrom de 2 de V, derrom de x2, mais derrom de 2 de V, derrom de y2, mais derrom de 2 de V, derrom de z2. Isso é o nabla de segunda ordem de V, ou o laplaciano do campo. Então, a partir disso aqui, assim você calcula o laplaciano, que é o divergente do gradiente de um campo. Bom, agora vamos para as equações de Maxwell. Eu fui aglutinando as equações para o instante do Big Bang. As equações de Maxwell, você tem que o laplaciano do campo B e o laplaciano do campo E, do campo magnético e do campo elétrico, ou do campo eletromagnético, tá? Que no início só havia o quê? Energia. Então, você tem que o laplaciano do campo B menos permissividade vezes permeabilidade da derivada parcial de segunda ordem do campo magnético em relação à derivada de ρ de t ao quadrado, igual a zero. E você tem também como calcular o laplaciano do campo E, menos permeabilidade vezes permissividade, e a derivada parcial de segunda ordem do campo elétrico, derivada parcial de ρ de t ao quadrado igual a zero. Bom, então essas duas equações são as equações de Maxwell. Logo, você tem como retratar pelo laplaciano de B as ondas magnéticas, e mais o laplaciano de B as ondas elétricas. Logo, as ondas eletromagnéticas é o somatório do laplaciano de E elétrica mais o laplaciano de B magnética. Bom, se você fizer o somatório no início do Big Bang das ondas eletromagnéticas, que são retratadas pelas equações de Maxwell de um campo, o campo elétrico e o campo magnético. Pelas equações de Maxwell, aqui eu tenho o campo elétrico e aqui eu tenho o campo magnético. Então, o laplaciano do campo elétrico mais o laplaciano do campo magnético. Porque pelas equações de Maxwell, o laplaciano de qualquer campo, só que aqui é o campo elétrico magnético, certo? Da onda eletromagnética. Do somatório de nenhuma onda na hora do Big Bang até infinitas ondas, tá? Isso dividido por uma superfície de uma esfera, que começou num ponto, começou numa singularidade, na explosão de uma singularidade, tá? Então, qual é a equação de uma esfera? É 4/3 de π r elevado à terceira potência, tá certo? Dos asteriscos da linguagem de máquina, tá? Então, 4/3 de π r elevado à terceira potência. Se eu derivar o volume de uma esfera, eu tenho a superfície da esfera. Então, a derivada de 4/3 de π r elevado à terceira potência, a derivada disso aí é o quê? Você tem 4πr2. Se você derivar isso aqui, você multiplica 3, tá? Vai cortar 3 com 3, 4πr, 3 menos 1, r2. Então, você vai passar a ter 4πr2, que é, bora eu mostrar, 4πr2 é a superfície da esfera, tá? Então, todas as ondas eletromagnéticas difundidas pela superfície de uma esfera, tá certo? Eu consigo, então, igualar
as constantes da equação de a emissividade, constante de Stefan Boltzmann, a área, tá certo? E a temperatura em Kelvin, a quarta potência. Pessoal, aqui eu vou ter a área da superfície da esfera. Veja bem, vai estar multiplicando. Esta equação aqui é a minha equação do universo no instante do Big Bang. Tá certo? Mais um detalhe. É uma equação a nível do semiplano esquerdo. É uma equação estável. Então, o universo tende a uma estabilidade, mas ele não tende ele tende a um estado estacionário, mas ele nunca vai chegar, porque o estado estacionário ele é no eixo dos imaginários. Então é um ponto limite o estado estacionário. O universo estará sempre em expansão. É tipo paradoxo do limite. Sempre haverá um número dividido por 2, ou seja, ele pode tender a uma estabilidade, mas ele nunca vai se estabilizar, tá certo? Então, ele surgiu e nunca vai se estabilizar. Ele vai rumar a uma, vamos dizer assim, eternidade, mas ele nunca vai chegar porque a eternidade é imaginária. Então, essa é a minha equação do universo. Então, eu vou falar rapidamente ela. Somatório de nenhuma onda eletromagnética. No momento do Big Bang, vai ter uma, a infinita, do Laplaciano do campo magnético mais o Laplaciano do campo elétrico, entre parênteses, dividido pela derivada do volume de uma esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, que você vai ter o quê? Derivando isso aqui, você vai ter 4πr2. Aqui, emissividade, constante de Stefan Boltzmann, a área que vai se difundir, que é exatamente essa área da superfície da esfera, e a quarta potência da temperatura em Kelvin. Só que como isso aqui é dado em watts, você tem joules por segundo, então faz sentido. Com o passar do tempo, ele foi se esfriando, ou seja, agora você tem os 3 graus acima do zero absoluto. Só que não se engane, como ele é um sistema estável no semiplano esquerdo, ele vai tender a um estado estacionário, mas o estado estacionário é inalcançável, é imaginável. Ou seja, uma eternidade está no eixo dos imaginários. Como ele é um sistema que tende a se estabilizar, uma coisa é tender a se estabilizar, outra coisa é se estabilizar. Então a eternidade é imaginária. Isso não quer dizer que não existiu um universo anterior, porque houve um início e tem que haver uma organização nesse início. Se você tiver um terreno baldio, alguém organizou. Se você tiver a casa, alguém varreu. Então, no mínimo, teve um organizador, no mínimo, e tende a um estado estacionário, mas o estado estacionário é um estado do eixo dos imaginários, se você jogar na estabilidade dessa equação no semiplano esquerdo. E você tem, então, logo nunca terá um fim. Ele vai sempre se expandir. Tá certo? Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões dos agnósticos. Mas ele vai sempre se expandir. E eu vou terminar mais uma vez mostrando a minha equação do universo. Matematicamente, agradecendo também a um grande gênio chamado Maxwell, as equações de Maxwell, que até o próprio Albert Einstein utilizou, Stephen Hawking, todos eles, é a equação de Stefan Boltzmann, que também foi utilizado por vários físicos. Eu que estudo física há muitos anos. Enfim, no instante do Big Bang, no instante do Big Bang, o somatório de zero a infinita ondas eletromagnéticas do Laplaciano do campo B,
magnético, mais o laplaciano do campo E, das equações de Maxwell, diluído, pela derivada do volume de uma esfera, que é 4/3 de PR3. A derivando isso aqui, você vai ter 4πr2, a derivada disso aqui. Isso é igual a emissividade constante de Stephen Boltzmann, não é Stephen Hawking, é Stephen Boltzmann. Stephen Hawking veio depois, a pronúncia é parecida, mas não é o mesmo. Constante de Stephen Boltzmann, a área, tá? Em metro quadrado, e a temperatura em Kelvin, a quarta potência. Esta é a equação do universo, no semiplano esquerdo, cuja houve uma origem, mas não terá fim, porque está no semiplano esquerdo da estabilidade. Ela tende a um estado estacionário, mas nunca vai chegar a um estado estacionário. O próprio Albert Einstein acha que o universo vai para um estado estacionário. Com todo respeito, não sou ninguém, estudo física há muitos anos, ele está certo, só que eu complemento que tende a um estado estacionário não é estar num estado estacionário. Tende a um estado estacionário é tender ao estado estacionário, não é estar no estado estacionário, como o paradoxo dos limites. Você tem sempre um número dividido por 2. E a eternidade está no eixo do imaginário. Isso não quer dizer que não havia um universo anterior, e ele está entrando exatamente dentro desse universo anterior. Isso, a prova disso é a estrela Matusalém, que tem 14 bilhões de anos. E o nosso universo calculado em 3,8 bilhões de anos. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as outras religiões e os agnósticos, aqui no confinamento, estudando sempre. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio, respeitando todas as outras religiões e os agnósticos. Um abraço.